O regente é o indivíduo que rege a orquestra, isso parece óbvio, mas às vezes até o próprio regente se dá mal e dirige muito mal. O Brasil entrou na regência e o regente, ou os regentes, não eram assim tão bom, então a música saiu muito do tom. Como a gente viu no vídeo anterior, começamos a abordar a regência, damos continuidade aqui, temos um país em descompasso, né? Então, aqui tem a figura do então jovem imperador com 5 anos de idade, com seu tamborzinho, vestido aí com roupas do dia a dia de um príncipe, né, herdeiro. Então, o Pedro I abdicou do trono e foi para Portugal, se envolveu nas guerras lá. Ele morre lá em Portugal, inclusive vítima de uma doença que surgiu a partir de um ferimento dele na guerra, que ele estava ajudando os exércitos da filha dele, contrários aos exércitos do irmão, ajuda a derrotar o irmão e coloca a filha no poder novamente. Então ele deixou no Brasil um filho de 5 anos que não tinha condição de ser imperador na época, e ele tinha tutores para ensinar várias línguas, a matemática, ele sabia falar grego, latim, espanhol, inglês, alemão, etc., e outros idiomas. Foi um sujeito que foi bastante educado, né, para ser um imperador. Como não podia assumir o poder, a Constituição dizia que regentes tinham que assumir o governo do país. Então, o Brasil, até que ele fosse maior de idade com 18 anos. Então, o Brasil mergulhou na instabilidade política nesse período que a gente chama de período regencial, né? Então, a regência ela era organizada dessa maneira aqui. Então, a gente teve basicamente a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una, que é a do Feijó, e a regência una do Araújo Lima é UNA, viu? Tá uma aqui, mas foi erro de digitação. Coisas da madrugada. E a gente tem basicamente projetos de poder que se chocam, né, em relação ao contexto do país. Então, a gente tem projetos liberais e projetos até restauradores, né, do grupo do Partido Português. Os conflitos se espalham pelo país, como a gente vai observar aqui, mas para tentar minimizar isso, os regentes criam, por exemplo, a Guarda Nacional, que vai ser basicamente, em cada região do país, vai surgir a figura do coronel, que é um fazendeiro importante ou alguém economicamente importante, que vai ganhar a patente de coronel do país, né, da Guarda Nacional, e vai representar o governo naquela região. Então, a falta de pessoal levou a regência a dar poder a quem já tinha poder, então acumulou poder econômico e político. E assim surge a figura dos coronéis, que vão ser muito fortes no Nordeste ou Norte, na época, né, porque não tinha divisão Nordeste ainda, e nessa região amazônica aqui, os coronéis de Barranco. E vão ser figuras que vão ter muita influência política até meados do século XX, mesmo que essa patente de coronel tenha sido depois acabada. Então, essa Guarda Nacional vai ter repercussões políticas duradouras e muito ruins para as localidades dos interiores do Brasil, principalmente. Então, regências importantes foram a do Feijó, né, que era o padre Antônio Feijó, e essa regência trina aqui, do Francisco de Lima, o Marquês de Monte Alegre e o João Braulio Diniz, né? Então, é um momento onde vai ter um revezamento de governo entre, ora, 3 regentes, ora, um regente, né? E muitos deles vão ter características extremamente autoritárias, porque vão reprimir com muita violência exatamente esses conflitos que se espalharam no Brasil, né? Então, a gente tem um mapa do país já mais próximo do que estava na época, né? Com a divisão até parecida em alguns aspectos com a atual, de algumas áreas. Então, a gente vai ter vários conflitos causados principalmente pela pobreza e pela falta da presença do governo nas regiões, tentativas de autonomia, ou seja, as regiões, uma parte delas vão querer se separar, vai querer se separar do Brasil, e se separam a parte, inclusive, e escravos em luta pela liberdade. Então, basicamente, esses 3 elementos aí, em algumas delas estão presentes os 3, em algumas delas está presente 1 ou 2, então varia conforme cada exemplo. Então, a gente tem
aqui a revolta dos malês na Bahia, que é basicamente escravos em luta pela liberdade, né, baseado na resistência escrava, na luta pela liberdade, e contou com a participação de escravos muçulmanos. Eu vou colocar anexo à aula um vídeo do governo da Bahia, da Fundação Pedro Calmon, sobre essa revolta, que é importantíssima para entender como os escravos eles não aceitavam a questão da escravidão com passividade, né? Eles foram extremamente resistentes nesse contexto. Essa revolta dos malês foi a maior revolta de escravos, apesar de não ter se concretizado totalmente, porque ela foi denunciada horas antes de acontecer. A cabanagem aqui no norte do país, né, entre hoje o Pará e o Amazonas, basicamente pela condição miserável dos cabanos, das pessoas que moram nos ribeirinhos, né, e o autoritarismo do presidente da província, né, que era extremamente autoritário. Então, inicialmente essa revolta misturou classes populares e elites do lugar e foi reprimida profundamente. A gente tem um número de mortos aí de 30 mil pessoas para uma região que tinha pouca gente morando, por incrível que pareça, viu? Foi uma das mais violentas, inclusive, da regência. A maior, e essa sim é mais violenta por quantidade de mortes, né? A Guerra Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Eu não gosto muito da palavra revolução. Quem usa muito Revolução Farroupilha são os próprios gaúchos. Mas foi um conflito, né, que se iniciou porque o governo aumentou o imposto da charque, que é a carne seca, que era o principal produto da região. Então, eles se colocaram contrários a isso e passaram a exigir a autonomia, ou seja, passaram a exigir a separação do país. Conseguiram durante quase 10 anos, se criou uma República Rio-Grandense, né? Então, os revoltosos eles foram derrotados pelas tropas imperiais, foi feito um acordo de paz ali mais ou menos organizado, e o Rio Grande do Sul voltou a fazer parte do país. Então foi a mais, digamos, duradoura dessas revoltas aí, desses conflitos na regência, no caso. E a balaiada, que eu deixo também um vídeo aqui no anexo para vocês verem, de uma animação chamada Uma História de Amor e Fúria, que é basicamente na região do Maranhão, na divisa com o Piauí, na cidade de Caxias. Condições de vida miserável, reuniu diversos grupos lá no interior do Maranhão, né? Então uniu quilombolas, trabalhadores pobres, pretos libertos e livres, contrários aos desmandos do governo, da cobrança excessiva de impostos daquele contexto. E a balaiada, talvez junto com a Farroupilha, foi aquele esboço da formatação do exército brasileiro. Inclusive, Duque de Caxias, por isso esse nome, foi o sujeito que ajudou a debelar essa revolta lá no Maranhão e ganhou status de patrono do exército simplesmente porque ele ajudou a matar milhares de pobres nessa revolta que foi debelada, né, derrotada em nome das elites regentes da época. E aí a gente tem um golpe da maioridade, né? O Brasil estava fragmentando-se, então as elites decidem dar um golpe, digamos, na própria Constituição. Então eles diminuem a maioridade na época de 18 para 14, e assim o adolescente poderia assumir o trono e se tornar um símbolo de união do país, né? Era a ideia das elites. O imperador representa a união do país. Então a gente tem aí a figura do Pedro, que vai ser alçado à categoria de maior de idade e tornado aí imperador do país, né? Então a gente vai ter aí uma pessoa adolescente que vai ao longo do tempo, né, se transformando no adulto e enfatizando muito as características de adulto, né? É óbvio que a barba grande na época era um atributo importante, mas ele enfatiza muito o uso da barba exatamente para dar um ar mais velho à sua face. É uma propaganda política, né, o uso da barba. Então, essa barba vai ser uma característica muito forte dessa figura, né, do imperador brasileiro na época, o Pedro II, que a gente vai ver o segundo reinado no próximo vídeo.